Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Ok, aqui estou eu de novo, muito feliz pela sua companhia em mais uma Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar. E hoje eu vou trazer, vamos contar aí, uma atriz, uma apresentadora, uma modelo, uma personal, uma escritora. Você está achando que 5 é muito? Então azar seu, porque eu vou trazer alguém, na verdade, é 10. Solange Frazão, minha amiga querida, bem-vinda aqui à Hora do Recreio. Tudo bem com você? Ai, que delícia, meu amor. Prazer estar aqui, que gostoso. Até que enfim a gente, né, se conectou, né, querido? Conseguimos, né? Conseguimos. Que bom. Prazer estar aqui. Obrigado gostoso. por você estar aqui. Solange, a primeira pergunta é uma pergunta clichê do programa. Como é que é a sua hora do recreio? A Solange Frazão, fora do trabalho, fora de cena, faz o que para se divertir? Bom, hoje eu posso dizer que eu cuido dos netos, né? Eu brinco com os meus netos. É a minha hora do recreio que eu mais amo. E você, o que é brincar com os netos para você? O que você faz? Você sai para passear, você vai para o cinema, você lê história para eles, você senta para ver desenho com eles. O que é, de que maneira você curta a netaiada? Bom, quando a gente junta, por exemplo, esse final de semana, vou lembrar, né? Eu trouxe eles aqui para minha casa. Então a gente assiste vídeos, a hora do recreio se torna a hora que a gente vai comer. Nós fomos para o parque também, né? Brincar no parque, no parquinho, a gente foi para o clube. Então, assim, o movimento é grande e depende do dia. Por exemplo, quando eu estou na praia também, a gente nada, a gente brinca na areia. Eu sou daquelas que meus netos, os meninos, eles gostam de brincar de carrinho e eu estou lá, né, no chão, sem maquiagem, sem pentear o cabelo, descalça, né, à vontade. Muito eu legal. acho que essa é a hora do recreio que eu mais amo na minha vida. Se Einstein tivesse vivo, com certeza ele ia estudar você, ele ia rever todo o conceito de tempo, porque não é possível, você contraria as leis da física. A mulher como você, ter neto já, curtir tudo isso daí, tá tudo errado. Ele acha que ele ia rever todos os conceitos. Eu vou dizer uma coisa, tem gente, né, que olha assim para Solange Frazão e diz, com uma mulher dessa eu fazia chover e sair sol dentro de casa, né? E quem pensa assim tem razão, porque entre outras origens, para quem não sabe, a Solange Frazão, ela tem uma origem indígena na família, né? Não é isso? Eu queria que você contasse para nós essa história, Solange. Ai, olha, é uma história tão gostosa, viu? O meu pai, ele é filho de... a minha avó é do Nordeste. Tá. E a mãe da minha avó, ela é uma índia, né? Era uma índia. E então a gente tem esse sangue, né? Veio vindo com força. E eu falo com força porque, assim, já chegou até os meus netos, que é a cor da pele, o cabelo lisinho, e algumas coisas, assim, que a gente percebe que vem, né? Então, na minha vida, assim, por exemplo, eu tenho uma mistura de alemão com... essa parte bem da terra mesmo, né? Bem Brasil, bem indígena aqui, nossa. Então a gente tem essa misturinha. Mas eu acho que eu tenho um pouco de Índia, porque eu gosto muito de estar com o pé no chão, eu gosto muito de estar com o pé na terra. E além disso, sou capricorniana, então assim, muito pé no chão, pé na terra. Muito legal. E eu acho que é isso, vem dos índios, né? E também alguns traços. Então, o olho puxado, então minhas filhas também têm o olho mais puxadinho, a pele, uma pele boa, digamos, né? Você falou, querido, que vamos estudar, né? A Solange Frazão. Já tem até um grupo de pessoas fazendo esse estudo para depois isso se transformar numa matéria. Porque eu acho que a minha força, né, essa força que vem dos índios, ela está muito refletida
no que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje, até por conta de transparecer essa juventude, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Então, vem muito da história dos índios, né? Que eles estão muito próximos da natureza. Mas, então, tá sendo feito esse estudo e eles vão ver o que está acontecendo. Por que minha pele não envelhece? Por que eu estou sempre tão disposta, né? É claro que tem toda eu acho que uma disciplina em volta disso tudo, que é a minha própria vida, né, diária. Mas eu acho que vem de lá, do sanguezinho dos índios. Muito legal, muito legal. Agora, se você tem ascendência indígena, né, não seria de se estranhar se a sua vovó dissesse assim, essa menina é do arco da velha. Ela podia não acertar na mosca, mas ia acertar na flecha, pelo menos. É verdade. As outras descendências, você falou sobre descendência alemã, mas você tem alguma coisa de alemã e de origem portuguesa na família também, não tem? Ou não? Então, tem sim. Então, essa parte, o meu pai veio também, porque a minha avó, a mãe do meu pai, é a parte indígena. Tá. Mas o meu avô é a parte dos portugueses. E aí, por parte da minha mãe, tem o alemão, que o meu avô, ele é filho, né, de alemães. E aí é isso, a gente tem essa misturada toda. E eu vejo assim, por exemplo, a minha mãe, a família da minha mãe, né, eles têm uma maneira de ser, um estilo de ser. Então, a minha mãe sempre foi a mais brava, mais rígida, né, e que punha ordem na casa. E meu pai, né, sempre foi o mais coração mole, né, aquele que estava sempre dando uma ajudinha ali com os filhos. Minha mãe sempre mais firme, né? Mas isso acho que é por conta, né, dessas descendências aí que a gente tem. É verdade, são duas origens muito disciplinadoras, em especial o alemão, né? O alemão é muito disciplinador, né? Os portugueses também são, mas os alemães nem se fale. A gente tem também aqui as participações de internautas, tá? Eu separei algumas perguntas aqui para você. O Ricardo Belo, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele está perguntando se você toparia participar novamente, tá? Da Casa dos Artistas. Se não me engano, você participou da Casa dos Artistas 3, né? Ali, acho que começo dos anos 90. Então, ele pergunta se você toparia participar de novo da Casa dos Artistas, que, aliás, o SBT está pensando em voltar com isso, ou de algum outro reality show. Você toparia? Nossa, foi assim, algo tão diferente na minha vida que eu toparia. Né? Eu não tenho nada assim a falar. Eu acho que ficar confinada, né, para mim não prejudica muito, não. Eu sou muito caseira, eu gosto muito de estar em casa, por exemplo, agora na pandemia, eu não sofri nenhuma consequência, eu amei ficar trancada em casa, eu sou muito essa história da família, né? Eu gosto muito. E participar eu acho que foi no momento bom da minha vida, foi no momento que eu precisava, é uma ascensão, é uma visibilidade, né, que é importante para nós. Eu lembro que na casa, todos os dias pela manhã, né, durante todo o tempo que eu fiquei na casa, foram 2 meses, até praticamente o final, eu fiz atividade física logo cedo, então eu preparei ali, tinha 4 câmeras na parte externa da casa, e eu preparei um colchonete e comecei a fazer exercícios, porque assim, eu queria fazer para mim, né, por mim, e também para as pessoas que estavam assistindo em casa, como normalmente eu fazia, né, na TV. E aí, foi muito bom, eu me distraí bastante, eu conquistei muitos amigos, o Aguinaldo, que nos deixou, né, nessa pandemia, foi um grande amigo. Nós continuamos a nossa amizade depois da casa. Também eu conheci o Flávio, que foi um amor, né? Nós continuamos também depois por alguns anos. Acabou que não deu certo, mas a gente ficou muitos anos juntos. E as meninas também, eu acho que ali é um momento muito diferente, é um jogo, né? É uma competição, então assim, existe alguns
algumas brigas e algumas coisas que acontecem, mas é engraçado que quando você sai, você entra, volta na vida real, né? Então, eu continuei em contato com todas elas. O meu fã que ganhou, porque entrou, na minha época, né, um artista e um fã. Esse fã que entrou, uma gracinha. Ele, nossa, a gente continua a amizade até hoje. E são pessoas que eu tenho, assim, contato até hoje. Então, foi muito bom. Mas, assim, para participar de novo, não sei, pensar em confinamento, talvez não, vai. Eu falei que sim, mas talvez não. Eu vou pensar. Eu acho, na verdade, que são outros tempos, né? Hoje, o pessoal faz esse tipo de confinamento, já os focos são outros, os ideais são outros, os caras buscam um outro tipo de envolvimento com as pessoas, um outro resultado para dar audiência, né? Exploração de outros valores, vamos dizer assim. Não sei se seria legal também, você tem razão, é uma coisa para pensar bastante. Enfim, chegou aqui outra pergunta de internauta, é a Elimara Reis, ela é de Taguatinga, Brasília, tá? Ela está perguntando se você teve algum momento na TV em que você tenha te feito reavaliar se você deveria ou não permanecer no meio, Solange. Ah, não. Eu curti todos os momentos, eu acho que foram momentos, cada um dentro do quadro do que eu estava precisando, né? Todos os programas maravilhosos que eu participei. Eu acho que eu já atravessei todas as emissoras, né? À frente de todas as emissoras. Eu comecei na Rede Mulher, aí eu fui para a Globo, fiz um trabalho lindo com a Marlene Matos, o Agente Frazão, no Planeta Xuxa, foi muito bom. Depois eu fui para a Band, depois eu fui para a Rede TV, voltei para a Rede Mulher, aí voltei para a Rede TV. Então, assim, foram caminhos, né, e programas e situações que foram muito importantes naquele momento na minha vida, né? Foi muito bom. Cada programa, assim, sempre com um objetivo, né? Eu acho que eu sempre fui inspiração para as mulheres e exemplo. Então, tudo que eu fiz durante, né, meu decorrer aí nas emissoras, foi para ajudar as mulheres, mostrar para elas, assim, inclusive meu livro, agora eu lancei, né, é bem isso mesmo, o que eu represento para elas eu acho que é muito importante, e hoje me tornei para elas, assim, essa grande inspiração por conta da minha verdade, sabe? Inclusive, desculpe eu interromper, mas daqui a pouquinho, eu sei dessa sua obra, eu acho muito interessante, daqui a pouquinho eu vou até abordar isso daí, mas antes você me permita dizer o seguinte, olha só, você estava falando agora sobre a televisão e exatamente isso me remete a um assunto que eu queria te perguntar, porque todo mundo conhece você já, a mega mulher, a top model, a maravilhosa Solange Frazão, né? Mas e a Solange Frazão menina? A inocente, porque você nasceu em São Paulo, você cresceu aqui em São Paulo, mas você quando menininha, a Solangezinha, onde é que você vivia, o que é que você sonhava, o que é que você aspirava da sua vida? Me fala um pouco da sua infância, fala pra gente da sua infância. A minha infância, eu falo que foi assim, eu até conto no livro também, né? Foi um marco muito importante na minha vida, porque foi a partir da minha infância que eu trouxe esse amor que eu tenho pelo esporte, né, pela atividade física, o conhecimento que eu tenho dentro dessa área. Bom, eu sempre fui muito mais infantil. Por exemplo, com 7 anos, eu brincava com crianças de 4. Então, assim, eu sempre fui muito mais molecona mesmo, de brincar e de se sujar na rua. Eu morei no Parque Continental, um bairro residencial, só de casas, e família muito simples e tudo mais. Era como se fosse uma comunidade ali. Então, assim, eu convivi muito com crianças, né? Eu brinquei muito na rua. Eu brincava de tudo, né, na infância, de, bom, pega-pega, esconde-esconde, coisas que os meus filhos não tiveram o prazer de conhecer, né? Passa-anel, lembra, querido? Sim, nossa, tinha tanta brincadeira maravilhosa. Amarelinha. Ai, meu Deus, amarelinha. O que mais, hein? Vamos Queimada. Lembrar. Olha, queimada, bom, queimada foi... Taco, jogar assim, taco na rua.
taco, nossa, Né? taco direto. A queimada e o taco foi assim, divisor de águas na minha vida, porque eu percebi ali que eu estava dentro do que eu gostava de fazer. Então, aí vôlei, né? Fora a queimada, aí a gente lá tem um clube muito próximo e era próximo da minha casa. Então, a minha infância foi muito livre, né? Eu ficava na rua, assim, livremente. Minha mãe... Eu sempre fui uma menina muito educada, educadinha, não era assim, briguenta com os meus pais, nada. Então, tinha horários, então minha mãe, né, alemã, então tinha horário para entrar e eu entrava. Mas assim, brinquei muito e eu tinha uma vida muito livre nesse sentido. Então, eu ia para o clube de bicicleta, voltava, ia, né, convivia na casa das minhas amiguinhas. Muito legal. E tudo. Então, foi uma fase assim deliciosa e muito marcante mesmo. Mas você vislumbrava alguma coisa assim, já de moda? Você via aquelas mulheres bonitas na TV? Você chegava a ver algum concurso de Miss? Você se via, né, nessa posição? Nada. Eu não me via de jeito nenhum. Foi muito engraçado, porque assim, sempre fui moleca de rua e esportista, porque no clube eu comecei a jogar vôlei, né? E eu comecei a jogar interclubes, então ficou uma coisa meio séria. Então, minha atividade física sempre foi muito marcante. E uma coisa que eu vou te contar, com 7 anos, eu tive que fazer uma cirurgia de amígdala, que antigamente eles faziam muito. E aí eu fiz a cirurgia de amígdala e foi muito, para mim, foi um trauma, né? Essa cirurgia, eu não gostei, sofri muito por conta dessa cirurgia. E aí veio uma asma por conta do meu emocional e uma síndrome do pânico infantil. E justamente por isso, por essa cirurgia, pela síndrome do pânico infantil e todas as coisas que eu passei com 7 anos, o médico pediu para que eu fizesse esporte, né? Então, o esporte começou a fazer parte da minha vida, a natação, né? E esse tipo de, por exemplo, vôlei, começou a fazer parte. E eu queria ser uma atleta, né? Eu tinha esse sonho. Eu queria ser uma atleta do vôlei, porque eu era muito boa nas minhas posições ali. Mas o tempo, ele é sempre uma surpresa. E eu acredito, como eu sou muito confiante em Deus, né? Eu acho que o meu destino já estava direcionado para que eu me tornasse a pessoa que eu sou. Mas aí, querido, olha só, com 16 anos, meus pais se separaram. E eu fui morar, na decisão dos meus pais, a gente continuou morando com meu pai naquela casa, naquele lugar, né? Sim. E minha mãe que se afastou e foi para outro lugar. E então eu precisei assumir algumas responsabilidades, aí que entra a beleza. Por quê? As minhas amigas, né, eu querendo ajudar meu pai, precisei sair do esporte e procurar um trabalho. E aí apareceu um concurso de Miss, e começou no clube, né, Miss Parque Continental, aí dali foi Miss Colégio não sei o quê, aí dali foi Miss Zona Sul, dali foi Miss, vou lembrar de todos aqui, dali foi Miss São José dos Campos, dali foi Miss São Paulo e Vice-Miss Brasil. Então, eu nunca imaginei isso na minha vida, mas as minhas amigas, elas falavam assim, logo no primeiro concurso, Sô, você tem um corpo lindo, diferenciado, é atlético, você vai ganhar. E aí eu fui ganhando os títulos, né? E ganhando os prêmios, ganhando oportunidades, né, de trabalhar como modelo até, né? Eu fiz algumas capas de revista, fiz também alguns desfiles de moda, me lembro na época, e trabalhava numa loja de roupas, né, chamava Pandemônio, ali no Shopping Iguatemi. Então, assim, a minha vida, ela foi, assim, se direcionando, né, para um lugar e precisou ser interrompida por conta da necessidade da família, mas aí entrou a beleza junto com a minha paixão pelo esporte. E foi muito boa essa associação, né, essas duas coisas, assim, porque logo depois que eu me separei, né, esse casamento me trouxe
alguns problemas, assim, bom, minhas filhas nasceram, mas me trouxe alguns problemas porque eu tive que me separar, e eu conto no livro, não vou contar aqui, tá no livro, mas assim, eu tive que me separar e foi também um divisor de águas na minha vida, porque eu ouvi dele o seguinte: você não vai ser nada, né, se a partir de agora, você não vai ser nada. Aí eu falei, não, eu vou. Ele falou, você vai ser o quê, né? Uma professora de ginástica? Eu falei, vou. E a melhor, a mais conhecida do Brasil. E houve ali um desafio para mim, né? Eu me senti muito desafiada e, ó, fui à luta. Muito E legal, a muito partir legal. desse momento, nossa, a partir desse momento, eu só tinha um objetivo lá na frente: ser uma vencedora e conquistar todos os meus sonhos, né? Então, foi muito bom, assim. Os desafios, eles são bons, né? Eles nos desafiam, Desafio e eu gosto. faz você se propor a crescer, né? Uma superação. Eu vou É dizer, verdade. vou dizer uma coisa para você, nós temos algumas coisas em comum. Se faz tempo que você não visita o lugar onde você cresceu, o Parque Continental, visite, ele prosperou muito, ele está muito bonito. Eu moro na região onde você cresceu, só que eu moro do outro lado, eu moro um pouco do outro lado de Osasco, mas eu estou sempre por ali. Olha! Estou sempre por ali. Eu também, com 8 anos de idade, operei as amígdalas, eu sei o que você passou. Eu também desenvolvi asma, desenvolvi uma bronquite alérgica e eu também tive que fazer natação na sequência. E aí eu fiz o DEF, não sei se você lembra, depois ele se tornou Ginásio Baby Barione, e depois eu comecei a competir, né? Pelo Palmeiras, pela Portuguesa, depois eu parei, gosto até hoje de nadar, mas eu comecei a fazer esportes, no DEF a gente fazia educação física, e aí tinha aquele choque térmico, né, para cair na água, que era por causa da bronquite, para dilatar os brônquios, né. Aí você estava falando, aí estava passando um filme na minha cabeça aqui, né. Nossa, que bacana saber. E essa região onde você cresceu, inclusive esse clube, né, a minha filha teve uma época que tinha uma amiga que estudava lá perto. Cheguei aí em quermesse, nesse clube aí no Parque Continental. O clube está muito bonito, é muito legal. Se um dia você puder voltar, você vai Tinha matar muito saudades. Isso. Então. Não, eu quero muito visitar. Eu fui, acho que há uns 5 anos atrás, para fazer uma matéria, inclusive, né? Uma matéria de um programa que queria fazer uma retrospectiva, né? Tá. Eu fui, entrei a minha casa. Ela está totalmente diferente, colocaram um portão. É que assim, na nossa época, né, a gente tinha mais liberdade. Então agora a casa está toda fechada com um portão alto e fecharam em cima, assim. Tá uma casa que, né, parece mais uma prisão. E eu tinha uma casa que tinha um jardim na frente, um portãozinho. E a gente nunca teve problema de assalto, né? E essas coisas. Hoje essas casas com esse perfil hoje, infelizmente, só se você tiver fechado, realmente trancado dentro de um condomínio, né? Senão não tem outra forma. Agora, eu vou entrar aqui um pouquinho na sua intimidade, mas também no seu mérito. Veja bem, você tirou a roupa para Playboy, você tirou a roupa para sexy, né? Mas você, por outro lado, você não vestiu a banalidade. Quer dizer, você se manteve despida da vulgaridade, que se torna praticamente o uniforme de muitas mulheres depois de pousarem nuas. Ou seja, você se manteve autêntica. Então, será que o cuidado que você tanto ensina as pessoas a terem consigo mesmas hoje, não manda esse mesmo recado, Solange? Quer dizer, que viver da forma ideal, na verdade, em vez de tudo lá fora, manter o melhor de si mesmo? Será que você não traz essa mensagem lá de trás, aí no seu subconsciente? Não é isso que você prega hoje? É isso, é exatamente isso. Olha, fazer uma revista, né, como essas, para mim, foi bem difícil, eu tive que pensar bastante, mas eu precisava naquela época, e eu tinha os meus objetivos ali na frente, né? Eu queria me tornar mais reconhecida. E foi um trabalho que o J.R. Duran fez, e foi um trabalho, assim, muito bacana. E ele, assim, o que ele quis fazer, né? Ele falou assim, olha, a revista quer mostrar
você, não na sua intimidade, mas na sua realidade, mostrar você como você é, né? Então foi tão legal, porque foram fotos assim extremamente, né, artísticas mesmo, não foram fotos vulgares. E, por exemplo, o trabalho da Playboy foi mais como uma atleta mesmo. Eu fiz alguns exercícios na praia, então mostrou mais esse lado. E o da Sexy mostrou mais o lado Índia. Então, assim, mostrou tanto quem eu sou realmente, né? Como pessoa mesmo, né? E Entendi. não tanto a vulgaridade. Então, assim, eu tinha um objetivo, eu queria mesmo. Claro que o dinheiro, porque naquela época eu precisava de dinheiro para investir nas coisas que eu tinha em mente. E foi muito bacana. E é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer das nossas coisas, né, das nossas decisões, algo importante para você. Então, na época, foi muito importante para mim. E eu lembro que eu fui muito elogiada, ainda sou até hoje, por esse trabalho, que eu fiz com o maior carinho, né? Muita gente fala assim, eu me arrependi. Eu não me arrependi, não. Eu fiz e hoje eu converso isso com os meus filhos. Na época eles eram bem menores, né? Mas assim, logo em seguida a gente conversa. Minhas filhas são tão minhas fãs, elas falam, né? Até o meu filho, né? Ele fala assim, nossa mãe, imagina, você mostrou muita coisa, né? E foi um momento necessário na sua vida. E para que você crescesse. Eu me lembro que esse dinheiro foi tão importante que eu comprei um carro. A gente estava sem carro, né, na época. Então eu comprei um carro 0 quilômetro e foi assim uma construção, né, uma evolução dos trabalhos que eu fiz. Mas eu gosto muito, sabe, de mulheres guerreiras, mulheres que pensam realmente. Eu sou muito ligada assim a mulheres fortes, né? Então eu acho que a gente tem que fazer da nossa profissão, da nossa vida, algo realmente importante, né, para nós e para a gente conquistar a nossa independência. Então, eu sempre quis ser uma mulher independente. Muito legal. E me considero uma grande vencedora. Tudo que eu tenho, a minha casa, que é uma casa linda, fazia parte dos meus sonhos, né? A minha vida, essas coisas materiais que a gente conquista, para que a gente realmente se sinta, né, assim, feliz, né? Eu dou valor para as minhas coisas materiais, sabe, querido? Porque tem gente que fala assim, coisas materiais. Não, as coisas materiais, elas têm valor. Eu trabalhei tanto, meu Deus. Fazem parte, elas testemunham a sua capacidade, querendo ou não, né? Elas testemunham a sua conquista, assim, né? O seu merecimento. Não precisei do ex-marido, eu não precisei do pai, eu não precisei de ninguém, eu conquistei com o meu trabalho, né? Eu, como empresária hoje, quando eu olho para trás, eu percebo o quanto foi importante eu guardar dinheiro, né? Não viajar, economizar, aplicar, saber aonde eu invisto o meu dinheiro, criar os meus filhos sozinha, assim, foi também assim, uma grande coisa na minha vida. Me sinto muito vitoriosa por isso, né? Me separei muito cedo, mas é isso. Hoje, com 58, quase 59, que eu faço 59 agora em dezembro, eu me sinto, assim, muito poderosa, muito vitoriosa e faria tudo novamente, voltaria e faria tudo de novo. Que Deus, parabéns. Agora, sabe de uma coisa? Eu penso uma coisa, determinados padrões de exigências que nós temos conosco, né? Durante toda a vida para melhorar, ao invés de nos levar para aprimoramento, né, por outro lado, muitas vezes acaba nos desgastando muito em vão, porque a gente fica tão preocupado em melhorar, em fazer, e não sei o quê, que a gente chega lá na frente, a gente fala, pô, em vez de conquistar, eu acabei me desgastando, né? E aí eu pergunto, você, depois de tanta luta, depois de tanto tempo que passou, depois de tudo que você
conquistou, como você diz até agora, né? Existe uma troca, assim, de coisas hoje que você se volta para coisas mais simples, fora de você, em troca, busca menos coisa interior e em troca de coisas mais simples fora, que antes você não observava? Houve essa troca? Certamente, querido, certamente. Eu não sei, eu percebo a cada dia isso, né? Cada dia. A maturidade, ela traz para a gente, né, muitos exemplos de muitas coisas, e os nossos valores, eles realmente mudam, né? Os nossos valores mudam conforme o tempo. Então, para mim, hoje, né, quando eu olho para trás, assim, eu vejo que eu ocupei bem o meu tempo, né? Mas hoje eu dou valor para outras coisas e eu percebo outras coisas também, né? Eu dou tanto que eu vou sair dessa casa agora, né? A gente está finalizando a venda dela para eu comprar uma outra casa, porque assim, eu sempre tive um sonho em morar numa casa onde eu pudesse ter minha horta, pássaros, bichos, né? E também um pouco mais da natureza. Mas eu morei aqui em São Paulo, né? Praticamente no movimento aqui de São Paulo, no centro, por conta do trabalho e tudo isso. Mas faz parte do meu plano, e já há muito tempo, de 10 anos para cá ou mais, em morar num lugar mais tranquilo. Porque hoje eu adoro contemplar, por exemplo, a lua e observar o quanto ela é linda, o quanto ela transmite de energia. Eu amo o sol, eu amo a natureza, então eu percebo as flores de outra forma. Eu gosto de ouvir músicas para outras coisas. As minhas conquistas, elas têm valores diferentes. Os meus valores, assim, o que eu quero para mim, então, assim, eu tenho um sonho em conhecer outros países, porque eu passei durante esse tempo todo, né, 20, 25 anos, lutando pelos meus filhos, pelos estudos deles e trabalhando por eles. Então, hoje, eu gostaria de conhecer outros lugares, assim, até mesmo para... não sei, para aproveitar um pouco mais o tempo nesse sentido, né? Mas eu tô muito romântica, eu tô muito, assim, sabe quando você fica sonhando com coisas, né? Então, eu gosto de ganhar uma flor, por exemplo, e cuidar dela. Então, os valores mudaram, querido, mudaram mesmo. E a maturidade ajuda, né? Porque tem épocas também que você está correndo, que você tem que batalhar, que você não pode perder tempo, que você tem que, né? E agora eu quero um pouco mais de descanso. Então, eu tenho o meu momento para minha atividade física, a minha meditação. Eu dou muito valor para isso. Muito legal. A minha leitura, eu leio muito, eu adoro ler. Para o meu filmezinho que eu gosto, para o meu cafezinho. Sabe quando você para e fica contemplando aquele momento? Então, assim, vou sentar agora e vou tomar um café com um chocolate que eu gosto, e é assim, meu amor, que eu faço. Muito então, bom. as coisas realmente mudaram e eu estou muito feliz nesse momento da minha vida. Que delícia. Bom, então é o seguinte, gente, nós vamos fazer agora uma pequena pausa para conversar com você que está nos assistindo aí na sua casa, onde você estiver, em todo o Brasil. A gente volta já já com a Solange Frazão. Sai daí! E essa pausa é porque a vida é que tem que parar para você, não é você que tem que parar para a vida, não. Então, deixa a vida te levar para lugares como esse que você está vendo aí no vídeo. Viva lugares assim, desfrute de lugares assim. Visite onde for e depois traga dentro de você toda a alegria e renovação que com certeza vão fazer de você uma pessoa muito mais feliz. Dê a você esse presente com a Sanfras Turismo, @Sanfras Turismo, do jeitinho que você está vendo aí. Sua melhor relação custo-benefício em viagens.
Pois é, já estamos de volta aqui, né, com muito além do que você já conhecia sobre a minha amiga Solange Frazão, né, essa mulher maravilhosa aí, ensinando muito a todos nós. E a gente já vai aqui com pergunta de internauta, agora do Diógenes Garcia, ele é de Joinville, Santa Catarina, tá legal? E ele está perguntando, Solange, se tem algum convite na sua carreira na TV, publicidade, alguma outra atividade, enfim, que você não aceitaria de novo e por quê? Eu não aceitaria fazer fotos nuas, porque eu acho que o momento já passou, hoje não seria necessário, né? Eu acho que eu não faria, não. Isso é uma coisa, assim, bem importante na minha vida, eu não faria novamente. Tá bom. Tem outra internauta aqui, a Xênia Carvalho, ela é de Búzios, Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, eu também faço muitas atividades físicas, eu também cultuo mente, corpo e qualidade de vida, tá? De todas as suas atividades hoje, Solange, existe alguma que você pretenda priorizar na sua idade mais avançada? Tem, é a musculação. Então, a musculação é assim, nós, com o tempo, né, nós vamos perdendo músculos e perdendo a força. Então, são pontos importantes para a qualidade de vida. Por isso, minha linda, a musculação para mim hoje, hoje e sempre, né? Ela é a atividade mais importante, é a prioridade na minha vida. Eu gosto muito de esporte, por exemplo, eu faço beach tênis, eu adoro jogar tênis, vôlei também gosto. Gosto de fazer o aeróbio, por exemplo, correr na esteira, correr, né, na rua, pedalar. E todas essas atividades são boas, mas a atividade mais importante para nós mulheres, para os homens também, claro, é a musculação. A gente libera substâncias, né? O nosso músculo libera substâncias importantes para os nossos ossos. Então, assim, pelo que eu tenho visto, né, eu tenho 0% de chance de ter osteoporose graças à musculação. E a musculação protege muito as articulações, ela libera muito GH, que é um hormônio que a gente precisa muito durante a nossa vida inteira, e ela cuida dos hormônios e cuida da nossa qualidade de vida. Então, a musculação, em primeiro lugar. Que bacana. Agora, Solange, família. Ninguém é mãe 3 vezes e avó pela 4ª, como você vai ser muito em breve, né? Sem notar o quão depressa o tempo passa e quanto é necessário não passar em vão junto com ele. Então, claro que eu estou falando de você. Então, essas 7 vidas que vieram a partir de você, elas te dão um estímulo de viver ainda mais intensamente cada segundo? Quer dizer, isso tudo aí que aconteceu não foi um insight ainda maior do quanto depressa a vida passa, do quanto mais a gente tem que viver intensamente cada segundo para você? Cada segundo, querido, eu vivo intensamente essas 7 vidas, sangue do meu sangue, né, como a gente fala, e eu quero, né, se Deus me permitir, porque tudo depende dele mesmo, né, tá tudo escritinho lá, com a história dele, mas se Deus me permitir, eu quero acompanhar essas vidas até por muitos e muitos anos. Por isso eu me cuido tanto, por isso eu cuido tanto, assim, eu cuido do meu futuro, né, de várias formas. Então, assim, eu sou uma empreendedora que penso no meu futuro e eu sou uma mulher que cuido do meu corpo, não para ficar bonitinha, de abdômen definido e corpo, não é nada disso. Eu sempre cuidei do meu corpo para que ele durasse bastante tempo, né? E da minha mente, principalmente agora. Então, eu quero participar da vida dessas minhas 7 vidas muito intensamente e realmente o tempo, ele é, né? Ele é, assim, um soprinho e que a gente tem que cuidar muito. Então, eu realmente cuido desse meu futuro para que eu esteja presente na vida dos meus filhos, dos meus netos, durante muitos e muitos anos. Eu tenho uma meta aqui, né? 120. Vamos ver se eu chego até lá.
Deve estar cheio de gente pensando, deve estar cheio de gente olhando o programa, interpretando assim, tá certo, o pessoal fala que o gato tem 7 vidas, a gata tem que ter também, né? Então, Obrigada! né? Agora eu vou invadir a sua caixa preta, hein? Vou invadir a sua caixa preta. As pessoas, eu gosto de analisar as pessoas, e aí tudo que você está falando aqui, eu estou ponderando, eu estou pesando. Eu não sou psicólogo, mas eu sou muito reflexivo. Então, assim, as pessoas que buscam vida saudável com você, elas são geralmente muito bem resolvidas consigo mesmas, né? Elas têm si mesmas, o seu estado espiritual, o seu equilíbrio como meta fundamental. São pessoas equilibradas em mente, corpo e espírito. Então, dentro dessa busca de paz interior, acima de tudo, né? Muitas vezes essas pessoas até encontram dificuldades nos relacionamentos, exatamente pela paz em si, acima de tudo. Esse perfil se encaixa em você? Isso bate com você, Solange, ou não? Bate. Você se torna, né? É tão engraçado, quando você busca a saúde da forma que eu busco, você se torna uma pessoa muito exigente. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente em relação a qualquer tipo de relacionamento. E assim, corpo, mente, espírito, como tem que estar em harmonia. Então, por exemplo, uma pessoa para entrar na minha vida, né, não sei se é nesse sentido que você perguntou, mas uma pessoa para entrar na minha vida, ela tem que ter pelo menos a intenção de melhorar corpo, mente, espírito, e de tratar o corpo, mente, espírito, assim como eu, né? Em relação a relacionamentos, eu não acho que os opostos se atraem, pode até se atrair no início, mas os opostos não convivem. Então, eu me tornei, sim, uma pessoa mais exigente, e hoje em dia é muito mais difícil eu encontrar uma pessoa que queira seguir esse caminho junto comigo, né? Porque eu tenho muita disciplina, na verdade, eu sou muito rigorosa com a saúde, né? Eu me cuido, a pessoa tem que entender esse lado, e a pessoa que estiver comigo tem que seguir a linha, porque senão, já pensou, olha, nem combina. Eu com uma pessoa que fuma, por exemplo, não rola. Eu com uma pessoa que, sei lá, come fritura, toma cerveja direto, bebe, gosta da noite. Então, assim, pensa, querido, tá cada vez mais difícil, para te falar a verdade. As pessoas têm que estar em sintonia, têm que se afinar, né? Tem que se encaixar, né? Senão não dá certo, né? Agora, já que nós falamos de paz interior, então aí acho que chega o momento da gente falar, o momento que eu estava aguardando de falar do seu livro, né? Que eu acho que se encaixa, eu sei que é muito indicado para quem busca exatamente esse equilíbrio, né? Que é o seu livro Além do Corpo. Não é isso? Então, ai, que lindo! Olha aí que legal. Eu quero que você fale do seu livro, porque eu já vi esse livro em livraria, não vou mentir aqui, não vou fazer aqueles entrevistadores hipócritas, não, porque eu já vi, porque olha, é uma obra muito boa. Não, eu não vi, mas já ouvi falar muito bem de pessoas que cultuam esse lado também, de pessoas que praticam yoga, de pessoas que praticam meditação, de pessoas que gostam de cultura oriental, enfim. Tá? Que estão na tua praia, que eu gosto também. Então, conheço pessoas assim desse círculo, dessa corrente de pensamento que já falaram da sua obra, e eu já vi o seu livro exposto, mas eu quero que você nos fale um pouco desse seu trabalho. Ai, que lindo! Esse trabalho é um trabalho lindo. Eu ia lançar praticamente junto com a pandemia, então eu esperei um pouquinho mais para poder lançar, mas é uma realização esse livro, e ele vai ter uma continuidade. Então, assim, logo na capa eu escrevi como exercitar a alma para ter mais força na vida. Porque as pessoas, e o livro se chama Além do Corpo, justamente porque eu quis mostrar, as pessoas olham para mim e elas... A primeira coisa que elas olham, né, é o corpo. Ai, que corpo lindo. Não, vamos falar do interior da Solange Frazão, né? Que são os meus novos valores agora. E o corpo fala realmente, o livro fala realmente além do corpo, né? Então, eu contei muito como é a minha parte mental, espiritual, como é que eu cuido disso. Então, como exercitar na alma
para ter mais força na vida. E aqui tem muitas passagens, né? As mulheres amam, elas me dão feedback e elas amam, porque eu contei, assim, passagens, superações e mudanças e momentos que eu recomecei, né? Vários momentos que eu recomecei, reinventei, né? Mas sempre com o meu foco dentro da minha área, né? Dentro do meu trabalho. As mulheres vão amar. O livro, ele fala muito sobre a força da mulher, que ela tem e nem sabe que tem, mas ela tem. Então, assim, aqui eu mostro que nós somos realmente muito poderosas e quanto mais independência nós temos, né, isso é muito bom para a sociedade, é bom para o casamento, é bom para a vida, isso é incrível. E o livro está aí, gente, em todas as bancas, tá? Existe venda eletrônica, existe venda pela internet também, para quem quiser? Tem. Em todos os sites, todos. Em todas as livrarias, em todas livrarias. Vendas eletrônicas, vendas coletivas, em todos os pontos a pessoa pode comprar. Pode. Muito legal. Então vamos lembrar de novo o nome do livro. Por Além do Corpo. O nome da editora. A editora Buzz. Então, editora Buzz, maravilhosa, então, amores. Vocês assim. podem comprar, vocês estão assistindo o programa, vocês podem procurar. Eu vou dizer de novo, não li, evidentemente, mas ouvi de pessoas ligadas a esse tema, que é fantástico. E, por coincidência, eu acredito muito nisso. Ontem eu não acredito em coincidências, né? E eu tenho uma teoria, eu tenho para mim que as emoções, elas não ficam alojadas na mente, elas ficam alojadas na alma, porque elas são uma frequência vibratória e, portanto, não material. E aí, ontem eu estava trocando mensagens no WhatsApp com a Ângela Vieira, que é uma atriz fantástica e que será uma das minhas próximas entrevistadas. E enquanto eu estava conversando com ela, eu recebi um vídeo de um amigo e que tinha exatamente... eu estava trocando mensagem com ela, não conversando sobre isso que eu estou falando com você, mas pensando nisso. Por coincidência, que eu não acredito em coincidência, eu já te falei, eu recebi um vídeo do Tony Bennett, que completou em agosto 95 anos e que está com Alzheimer. E exatamente é isso. Ele acabou de gravar uma canção com a Lady Gaga e ele não lembra de mais ninguém da família, da esposa, dos filhos, de ninguém. Isso é muito triste. Mas ele lembra de todas as canções dele. Então, nesse vídeo, ele está cantando com a Lady Gaga uma canção. Então, o vídeo é um clipe, ela está cantando, são várias tomadas de câmera, e ela está emocionadíssima, porque ela está cantando com ele, e ele canta perfeitamente, e ele lembra perfeitamente a canção dele. E aí eu não consegui deixar de comentar isso com a Ângela, e mandei, e ela falou, nossa, que coincidência. Ela falou, o Tony Bennett é um dos nossos preferidos. E mandei para ela também, ela ficou emocionadíssima com o vídeo. Eu vou te mandar isso para você ver. Por favor. Isso é que a emoção, é o que você está falando, existem sensações nossas que não pertencem ao corpo. Então, quando você trata a mente, né, e trata as emoções, seguramente você trata o corpo por tabela. Então, eu tenho certeza que esse seu livro tem todo um fundamento metafísico, além de tudo, e vai ser um sucesso, tá bom? Agora, eu vou voltar aqui para a internet, tá bom? Senão a gente vai estourar o tempo aqui, nós vamos falar 2 horas disso, porque é uma delícia conversar com você e desse assunto também. A Etienne Morales, ela é de Porto de Galinhas, Pernambuco, ela está perguntando, obrigado, Pardini, por nos trazer aqui a Solange. De nada, minha querida. Ela falou, adoro perguntas diferentes e inteligentes, como vejo no programa, e aqui vou procurar fazer uma também. Então ela diz, Solange, ficar em forma para você é algo que passa do corpo para a mente ou da mente para o corpo? Olha, acabamos de falar sobre isso, é o que ela está perguntando. Ai, olha, ficar em forma é uma consequência. Eu sempre acho que ficar em forma é consequência do que você... do quanto você se dedica para a saúde. Então, se a pessoa realmente cuida da saúde, o corpo vai estar muito bem, muito bonito, né, com muita qualidade, e é uma consequência. Eu acho
que a gente sempre tem que trabalhar de dentro, né? De dentro. Cuidar das emoções, cuidar do nosso espírito, da nossa mente, para que isso possa ser transmitido para fora, né? Então, às vezes as pessoas me encontram, elas falam assim, nossa, Su, só de conversar com você, você me acalma. Isso não vem de fora, vem de dentro. Com certeza. Aí as pessoas, né, falam assim, nossa, Solange, você tem um brilho no seu olhar, você tem uma verdade nas coisas que você diz, você tem uma áurea muito boa, né, uma luz. Então, assim, as minhas seguidoras lindas, mais próximas, elas falam sol, luz, que eu sou luz na vida delas. E isso nada mais é, não é o corpo, é o que você transmite de dentro. Verdade. E eu acho que o corpo bonito, ele faz parte da autoestima também, é gostoso você olhar no espelho e se sentir bem com aquela roupa que você está, né? E você se sentir feliz. Eu acho que tem um lado também bom, mas ele é consequência, né, de algo que você aplica para a sua saúde. Com certeza. Agora, uma pergunta dobradinha aqui do programa. Solange Frazão, se tudo que rolou até aqui na tua vida não tivesse acontecido, o que você acha que você poderia ser hoje, se não fosse isso, e o que é que com certeza você jamais seria? Olha, eu teria sido uma atleta, como eu já disse. Eu tinha um grande sonho em ter sido atleta, né? Eu já assistia muito, já gostava muito. Hortência não saía da minha vida, assim. As meninas todas daquela época, né? Eu gostava muito, eu gostaria de ter sido. O que eu não seria... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu não seria nada que não fosse nesse sentido, sabe? Para eu cuidar da saúde minha, da minha família, das pessoas. Então, eu não seria... Deixa eu ver. O que eu posso falar? Me ajuda. Ai, eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Bancária... Né? Mas, por exemplo, bancária, eu não seria uma DJ engenheira. de balada. Hã? Uma DJ de balada. DJ de por balada. Exemplo. Não seria uma DJ de balada, né? A maioria das pessoas que vem aqui, diz que não seria médica, né? Carlos Alberto de Nóbrega, Ratinho, Fábio Porchat, não, que não aguentariam ver víscera, ver sangue, né? A maioria diz que não seria médica. Isso daí não tem problema, não tem problema. A gente da área da saúde, né, eu tive que conviver muito no momento, né, na faculdade, tudo, conviver com essas coisas. Então, isso não me assusta. Mas, assim, eu não seria nada que fosse da noite, que eu tivesse que ficar a noite inteira acordada. Eu sou muito do dia, então, nada que eu precisasse ficar a noite inteira acordada. Que legal. Olha, bom, agora para terminar, eu vou convidar você aqui para uma suposta viagem astral. Vamos lá. Se você, com a sua vivência de hoje, fosse o seu próprio anjo da guarda, tá? Você, com a sua vivência de hoje, pudesse voltar lá para o começo da sua carreira para orientar você mesma, o que é que você diria para você evitar e o que é que você diria para você multiplicar, fazer mais? Bom, para eu evitar, hein, filho? Não, é que eu tenho uma gatinha ali, ela subiu aqui e ela começou a mexer na câmera. Ela quer participar, ela ouviu ela ouviu aquele papo de gata que eu falei, ela ficou com ciúmes, fala aí. Ela está aqui, já ela vem e eu mostro para vocês. Olha, eu acho que o conselho que eu me daria, né, se eu fosse um anjo, seria para que eu... Deixa eu ver. Ai, meu Deus, também é uma pergunta surpresa, né? É porque é tanta coisa que vem na minha cabeça. Deixa eu ver. O que você acha, filho? O que eu me aconselharia a ser? O meu filho está aqui na minha frente. O que você se aconselharia a evitar ter feito e o que você se aconselharia a poder fazer mais ainda? Evitar...
Eu acho que eu me aconselharia a evitar, assim, de ser tão preocupada com todas as pessoas. Eu sou demais, eu quero cuidar de tudo, eu quero tomar conta de tudo, né? Eu acho que eu tenho o poder, né, de fazer as pessoas felizes. E muitas vezes isso tira a nossa energia, né? Então, eu seria um pouco mais passiva nesse sentido. Então, é um grande defeito meu, né? Eu quero cuidar de tudo. Tá. Então, acho que eu não faria mais isso, não. E o que eu faria, é isso? O que você faria mais? E você acha que Faria fez pouco? mais, né? Eu acho que eu continuo. Aquilo que você Legal. A Rede Com Brasil, a todas as afiliadas, a todas as TVs comunitárias, ao apoio técnico, né, da GC Comunicações. No mais, beijo, abraço, embaraço e até o próximo. A gente se vê.